Bom dia, estamos iniciando nossa live aqui do Facebook, do programa Hora da Notícia, aqui na 97.7 FM, que está começando daqui a pouco. Estamos aguardando só o comercial para a gente entrar. E antes já quero agradecer o pessoal que fez o compartilhamento, que ajudou a ampliar a nossa audiência, como Jesus Alves, Helena Damasceno, Marileide Menezes, o Hamilton Martins, Alexandre Viana, Liberato Barroso, Inês Mororó, Bivar Guimarães, Aristeu Henrique, Inês Almeida, Mary Santana, Rod Cristino, da Ucrânia, Sandra Cabral, Fábio Tágila, Olavo Souza, Wellington Pereira e Grijalva Parentes. Vamos começar. Hora da Notícia, em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Muito bom dia, 5 em ponto em Fortaleza, começando mais uma edição do Hora da Notícia. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2018. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da 97.7, também da Metropolitana de Maranguape, que retransmite a gente, e a Princesa do Norte em Morrinhos. E aqueles que já entraram aqui na live do Facebook, como Michel Mendonça, grande abraço, Michel Mendonça, Wellington Pereira, Rodrigo Santiago, Damaci Pereira, Maurício Teles, Ricardo Bastos, Fátima Rossi, Fabiola Duran e a todos vocês. Bom dia, Renato Abreu. Renato, feliz da vida, não é para menos. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano, bom dia, André, bom dia, Grande Malveira. Deixa eu aproveitar aqui, porque ontem foi um dia de muita festa dos tricolores, eu tive a oportunidade de... Aliás, a festa começou na noite do sábado, né? Essa cidade, pelo menos metade dela estava feliz, né? Uma outra metade, uma parte também que entende que é importante. Aí tem aquilo... Não é só metade, não, a cidade toda. Não. As pessoas lúcidas, pelo menos. Pronto, agora você chegou. Porque tem uns torcedores do Ceará que tolamente torce para a desgraça do outro. Eu acho que nem é bom para o futebol cearense. A desgraça de um é outro. Os dois na Série A seria maravilhoso se o Ceará continuar, e tem tudo para continuar. Mas eu estou falando da parte que, de fato, comemorou, que foi a torcida do Fortaleza. Um acesso absolutamente justo, um acesso indiscutível, um acesso inquestionável. 4 rodadas de antecedência, o Fortaleza já está garantido. Ontem todos os programas esportivos registraram o feito, os programas de rádio, porque, de fato, foi uma trajetória bonita, que ainda não terminou, né? Porque o Fortaleza tem um outro objetivo, que é o título de campeão brasileiro da Série B, tem tudo para alcançar esse resultado. Eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Robson Menezes, o irmão dele, o Flávio Menezes, também tricolor, o Maurício Guimarães, filho do doutor Manuel Guimarães, o Malveira conhece, grande benemérito do Fortaleza, o Lele, que também é filho do Maurício Guimarães, né? O Júlio Fernandes, enfim, os tricolores que estão desde a noite de sábado muito alegres. Terça-feira vai ter o jogo amanhã. Castelão deve ficar pequeno para o jogo contra o CSA. Filipão mandou um abraço. Porque, como é? Filipão mandou um abraço. Filipão, né? Aqui. Pois é. Então, eu queria aqui abrir o programa de hoje mandando um bom dia aos tricolores. Podem comemorar merecidamente. O Fortaleza está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Seguindo adiante, 5-3, parabéns ao Fortaleza, a figura do nosso querido Silvio Carlos, Renato, que tanto... Sim, o Papa. Que tanto significa, não é isso, jornalista Silvio Carlos. Grande Silvio Carlos. O presidente do tetracampeonato, nosso Renan também. Que Renanzinho Vieira. Grande figura. A todos os tricolores, você lembrou bem, o Papa Silvio Carlos, o cara que fundou o Banco do Leão. Quando o Fortaleza estava sem dinheiro, o Ceará tinha um banco, que era o Banco Icatu, e o Papa disse, não sei por isso. Quem conta bem essa a história gente conta o nosso banco. O Coronel Elnel conta bem direitinho a história. Banco do Leão. E assim, o Fortaleza foi campeão, inclusive, com o Banco do Leão. Deixa eu dar um bom dia para o professor Maurício Teles Freire, que está assistindo a gente em Lisboa. Olha aí, aqui em Lisboa, em ação internacional da Universidade Federal do Cariri para consolidar parcerias com a Universidade de Lisboa. Aqui já são 8 horas. Abraço a todos. Bom dia para a Valônia, Marcolino Neto também registrando a audiência em Santa Quitéria, e a Marícia Avelina em Potiretama. Ronilson Sérgio Evangelista, grande abraço para você, garoto. Falar em Lisboa, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, esteve em Lisboa, agora no final de semana,
deu uma entrevista, eu não gostei da parte, que ele está meio que agorento com o governo Bolsonaro. Agora ele disse algo bem interessante, que o Brasil quer fazer, pelo menos aí anunciando na parte da economia, o próprio Paulo Guedes, enfim, que o Brasil quer fazer uma política dos Estados Unidos sem ser os Estados Unidos. A partir do momento que afirma que vai rever, inclusive, até algumas parcerias com a China, que a China quer comprar o Brasil, o próprio presidente eleito disse isso. Não que tudo na vida não precisa ser revisto. Agora, a China hoje é o país do mundo que disparadamente, mais importa do Brasil. Ou seja, é um negócio um tanto quanto complicado, tem que ter, acima de tudo, o bom senso prevalecendo. Agora, a respeito, nessa questão de outras parcerias que não são boas para o Brasil, é claro que podem ser finalizadas ou revistas. O que é que o Brasil ganha aí em acordos bilaterais com alguns países que nada contribuem? Olha, eu acho que, Fernando Henrique, eu fico muito assim, o Brasil tem essas coisas, a figura do ex-presidente, né? Aqui no Brasil tem essas coisas. O ex-presidente brasileiro é uma figura que não tem a menor importância no cenário mais. O próprio Fernando Henrique reconheceu isso na campanha, quando era cobrado para se posicionar, e ele disse, que vai adiantar eu me posicionar, a minha influência é zero. E é mesmo. O ex-presidente brasileiro, ele deveria ter uma postura como o ex-presidente americano, por exemplo. Já que nós, inclusive, nos espelhamos no presidencialismo americano, quando fundamos aqui o nosso presidencialismo, inclusive bicameral, Câmara e Senado, a gente bebeu na fonte deles. Porque a rigor, inclusive, no mundo todo, só tem uma grande nação presidencialista que deu certo, foi os Estados Unidos da América do Norte. Todas as outras nações são parlamentaristas, sejam elas monárquicas ou parlamentaristas republicanos, como é o caso da França, que tem um presidente, mas tem um primeiro-ministro também. Todas as nações do mundo que deram certo, do mundo civilizado, são parlamentaristas. A única nação que deu certo é o modelo americano, por razões muito próprias do modelo americano. O próprio modelo brasileiro é um foco de crise. O presidencialismo brasileiro sempre foi um foco de crise. Até porque os ex-presidentes temem querer se miscuir num governo que nem começou ainda. Eu acho lamentável que o senhor Fernando Henrique Cardoso fique querendo, com dor de cotovelo, saindo pelos poros, querendo dar pitaco num governo que ele não ajudou a construir, que ele não tem nada a ver com esse governo. O que o Bolsonaro tem dito aí é que vai mudar a política externa, e eu não acho errado você mudar essa política externa ideologizada, de esquerda, que o PT implantou a partir da era do Lula. Uma política externa que pegou, por exemplo, o nosso dinheiro do BNDES, ao invés de investir aqui, foi construir o tal da União Socialista da América Latina com dinheiro brasileiro. Né? O Lula pegou o nosso dinheiro, foi construir ponte na Nicarágua, foi construir metrô em Caracas, foi construir porto em Cuba, foi construir, inclusive, dando dinheiro a ditadores africanos, que não tem nada a ver com a tradição democrática brasileira. Refinarias. E isso o senhor Fernando Henrique nunca criticou. Eu acho engraçado que ele nunca criticou. Eu acho engraçado, por exemplo, o seu Frei Beto está preocupado nos anos de repressão que poderão vir, porque ele nunca se preocupou em criticar, por exemplo, a roubalheira do PT, do governo que ele estimava tanto, do guru dele, do Lula. Mas criticou isso aí, Renato. Criticou aonde? O Beto saiu. Aonde que ele criticou? O Beto saiu do governo. Ele criticou o quê? No primeiro governo Lula. E continua defendendo o PT até hoje. Saiu. E continua defendendo o PT Mas até foi uma hoje. voz crítica. E continua defendendo o PT. Eu não pego leve, não. Se vocês querem pegar leve, é para vocês. Eu só acho que essas aves agorentas, tá entendendo? Deviam ficar pelo menos caladas esperando o governo começar. E pelo menos esperando algo não dar certo, já que eles querem tanto criticar. Agora, ficar de antemão. Porque o que é que tem de errado, por exemplo, o governo brasileiro ter uma melhor relação com os Estados Unidos, coisa que o governo do PT nunca construiu por questões ideológicas. Porque o PT olhava de beicinho dos Estados Unidos da América do Norte por uma questão ideológica, stalinista, de que eles são os Yankees, que eles são os imperialistas. Essa questão lá dos anos 60, que não tem mais nenhuma implicação no mundo moderno. O mundo é outro. Não tem mais mundo bipolar, não tem mais União Soviética, não tem mais Guerra Fria. O mundo é outro. Nós temos que fazer, sim, parcerias comerciais com nações ricas que possam nos dar, inclusive, dinheiro, que é o que o Brasil está precisando. Investidores, investimentos. Eu estou vibrando, por exemplo, com o Bolsonaro e o Israel, trazer parcerias para o Nordeste, por exemplo, para enfrentar a seca,
coisa que os governos petistas nunca passaram das velhas ações, como carro-pipa, essas coisas que não resolvem e não nos ensinam a conviver melhor com a seca. O único projeto verdadeiramente interessante foi o projeto da transposição das águas do São Francisco, que não é nem do PT, é um projeto bem mais antigo, e que nem isso o PT soube terminar, porque passou 13 anos no governo e não entregou a obra. Então, eu acho que essas árvores agorentas deviam, pelo menos, esperar o governo começar, e se algo não estiver dando certo, aí eles podem até criticar em cima de fatos. Eu deploro esse tipo de nhenhenhé do seu Fernando Henrique Cardoso. Ele devia cuidar do partido dele, está se acabando. Se acabou. Deixa eu dar um bom dia para o Joel de Paiva, o Juveraldo, o TT Santos, elogiando aqui os tricolores, em nome do seu irmão Roderno Santos, Valdeci Santos, o Adriano Ribeiro. O FHC tem aí um pouquinho de invejinha também, né? Andou de cotovelo, como disse o Renato. Porque o que é que o Brasil de Bolsonaro está apontando no aspecto internacional? Primeiro, está deixando de lado o Mercosul. O Paulo Guedes disse reiteradas vezes, até meio irritado, que Mercosul não será prioridade. Na visão dele, o Mercosul tenha travado as negociações multilaterais do Brasil. Fica aqui no Cone Sul, na verdade o Brasil é o grande parceiro do Mercosul, e o que é que o Brasil tem se aproveitado com isso? Nada. Então está apontando, né, e até a gente dizendo, mas o que é que está fazendo? Não, está correto, está dizendo que ele vai para o Chile, para a Colômbia, que são também os países que os Estados Unidos apontam como parceiros preferenciais na América Latina, agora também com o Brasil. Então, é isso que o FHC está dizendo. Não sei se a frase é dele, dizer que está querendo ser os Estados Unidos sem ser os Estados Unidos. Mas, olha, o que é que tem, o que é que custa? Eu quero ser Pelé sem ser o Pelé. Então, eu tenho, assim, quem é o melhor país que está aí na vitrine? É os Estados Unidos? Não, eu não sou os Estados Unidos, mas eu quero ser os Estados Unidos neste aspecto. Você falou de Israel, lembra bem um aspecto ideológico, uma estupidez, uma deselegância diplomática que aquela presidente fez com o embaixador de Israel. Não aceitou as credenciais do embaixador de Israel trambolho da aqui no Brasil. O que é isso? Então, eu não vi, aí sim eu concordo com você, eu não vi o FHC criticando. É claro que o FHC fez várias críticas ao PT, fez várias críticas ao Lula, mas eu não me lembro dessa crítica, né, desse internacional. O que o FHC está dizendo é, com o olhar de fora, né, ele sempre foi bem visto pelo mundo, né, pelas nações, né, de fora do Brasil, e viu uma crítica feroz, até o Economist, que é liberal, fez uma crítica forte contra o Bolsonaro. Então, o mundo que não conhece a realidade brasileira está achando que vai haver um retrocesso no Brasil. Eu acho o contrário, eu acho que a gente vai partir para cima, nós vamos voltar aos nossos valores, ao que nós realmente somos, né? A gente ficava, hoje está o André Aguete, colocando num tom pejorativo, a gente sempre foi assim errado e queria mostrar outra coisa, e agora nós mostramos nossa verdadeira alma. Eu acho que nós temos que mostrar realmente a nossa verdadeira alma. A verdadeira alma brasileira estava ali com o Bolsonaro, é aquilo que nós somos. Nós não podemos também ficar com essa coisa, esse complexo de vira-lata, eu tenho que pensar como um europeu. Não, eu tenho que pensar de acordo com os nossos valores, com os valores que foram fundamentais para a nossa formação sociológica, para a nossa formação cultural. Eu devo viver na barbárie por causa disso? Jamais. O que eu não posso é abrir mão do meu conceito cultural, dos meus valores. E eu vejo agora, eu falei aqui na sexta-feira que vocês, André não pôde vir, mas o Renato me deu um toco aqui, né? Eu quase que vi, mas eu também não. Eu fiquei a Jaguaruana. Pois é. Aí eu falei aqui sobre o discurso do reitor. Eu ia falar agora aqui também. Falei na sexta-feira, aí eu vi depois a deputada certíssimo, né? Olha, ele começou, eu já achei um absurdo quando ele disse que foi uma noite de trevas que elegeu o Bolsonaro, na casa dele, né? Na minha não foi. Eu até disse, olha, deve estar se fazendo trevas na universidade, porque termina o discurso com aquela frase de que é noite, faz-se noite, mas eu canto. Eu até brinquei, olha, faz-se trevas na universidade, que é o templo do saber, da luz, né? E outra coisa... Mas de uns tempos para cá não se transforma nisso, não. É isso que tem que ser dito também. Pois é. Agora eu estou vendo hoje no jornal O Povo, tem 2 páginas a preocupação da universidade. Mas terminando essa parte internacional, André, que você falou, tem que preocupado com a China, com a China, porque a China é que mais importa.
Mas a China é a que mais deteriora a indústria nacional, né? Ela coloca aqui esses brinquedos, essas roupas, os sapatos, tudo que for produto industrial que você imaginar, a China coloca aqui com preço lá embaixo e muito competitivo em relação Eu acho às nossas engraçado, viu, indústrias. Luciano? Então tem que fazer esse equilíbrio. Tá tudo bem que ela importa muita commodity da gente, muita soja, muito alimento, mas naquilo que é industrial, porque vender commodities é a pior coisa que tem. Assim, você tem que vender, óbvio, né? Mas o melhor é você já vender o produto manufaturado, porque você vende aqui o arroz, por exemplo, a soja, aí vende lá o milho, aí vende lá numa latinha, muito mais caro, 10 vezes mais caro do que o milho que você vendeu para lá, né? Que não é agregado valor. E o mais grave com relação à China, e eu acho engraçado a esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira é hipócrita, mentirosa. A esquerda brasileira é canalha, essa que é a grande verdade. Que é isso? Porque sabe por que a esquerda brasileira é canalha? E eu vou repetir a palavra. Porque a esquerda brasileira, por exemplo, faz apologia da China, um país onde o cidadão chinês é explorado, as condições de trabalho, umas condições de quase que escravas. São parentes. E a esquerda brasileira coloca barato aqui? Porque não tem o trabalhismo lá, não pagam royalties, não tem essa preocupação. Nada. O chinês é explorado pelo governo chinês. Porque o governo chinês é um regime absolutamente autoritário, em que eles flertam com o capitalismo, mas não abrem mão de ter o controle político através do Partido Único, do Partido Comunista. Lá não tem democracia na China, quero só lembrar aos amigos isso. Então a esquerda brasileira, que aqui tem um discurso libertador, em defesa dos trabalhadores, fica com essa conversa mole de um país que explora os seus trabalhadores. Tem questão de uma forma tributação também, Renato. É. Luciano, aqui na Santos Dumont, só dar um exemplo prático para vocês. Um exemplo prático. Aqui na Santos Dumont tem um supermercado do grupo Pão de Açúcar, mas não é o Pão de Açúcar, é o Carrefour. No Carrefour, não sei se continua... Carrefour não é Pão de Açúcar, não. É do grupo Pão de Açúcar. Aí comprou? É. Aliás, é francês, né? É. Mas não é o Carrefour, não, é o Extra. É o Extra do grupo. O supermercado Extra. O Extra, desse Extra aqui da Santos Dumont, não sei se continuam vendendo, mas eu já comprei tanto bacalhau como salmão da Noruega, mas que vem da China. Curioso, né? Ou seja, sai da Europa, vai para a China e vem para a China, para o Brasil, num preço muito mais competitivo, por causa da tributação. As relações comerciais vão ser acertadas. Claro que o Brasil não vai deixar de ser parceiro com a China, nem a China tem interesse em brigar com o Brasil. O que vai mudar, certamente vai mudar, é uma forma de relação, porque nós vamos ter abertura maior com outros países que a gente desprezou na era petista, como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte. É ridícula a relação comercial que o Brasil tem hoje com os Estados Unidos da América do Norte por questões meramente ideológicas. Isso aqui é absurdo. Que os tais pensadores de esquerda não analisam. A universidade devia se debruçar com os números da ridícula relação comercial que o Brasil teve com os Estados Unidos na era petista por questões ideológicas. Porque o Itamaraty ele foi levado por um viés ideológico. Vou citar aqui um exemplo. A diplomacia brasileira sempre foi plural. Ela sempre foi plural, inclusive na questão do Oriente Médio. Mas ela foi plural respeitando o antagonismo que existe lá entre Israel e palestinos. O Brasil foi fundamental na criação do Estado de Judeu, né? O Oswaldo Aranha estava presidindo a sessão da ONU que criou o Estado Judeu em 1948, que foi o chanceler brasileiro. O Brasil apoiou a criação do Estado de Israel. Isso não significa que o Brasil é contra a criação do Estado da Palestina. Mas os palestinos... Na época era partilha, eram dois estados. Exato, mas a Palestina nunca quis. Só que um no dia seguinte foi fazer o seu estado e o outro no dia seguinte foi tentar matar o estado. O problema é que os palestinos querem destruir Israel, não aceitam o Estado de Israel. Aí não é problema do Brasil. E o Brasil não deve se posicionar a favor disto. O Brasil deve apoiar, sim, o Estado de Israel, que, aliás, é a única democracia daquela região ali. É o único regime democrático daquela região, é Israel. Nós podemos ter parcerias maravilhosas com um país que é campeão de startups e que opera, inclusive, na questão da água, de uma forma brilhante, que a gente precisa aprender muito para conviver melhor aqui no Nordeste. E essa relação que o Bolsonaro vai ter com Israel é maravilhosa. Agora, se os palestinos vão ficar de beicinho, problema deles. O Brasil vai continuar apoiando o direito legítimo dos palestinos de terem seu espaço, mas não de querer destruir Israel. Porque eu já conversei com o embaixador palestino lá na TV Assembleia, e o cara disse, com todas as palavras, ele disse, nós não ficaremos satisfeitos enquanto Israel existir. Então,
essa linha deles, evidentemente, não pode ser seguida pela diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira ela tem realmente que destravar a nossa política externa desse viés ideológico tacanho que foi muito ruim para o Brasil nos anos petistas. Aliás, não é só a Palestina, é o mundo árabe, né? Porque foi uma outra coisa que eu esqueci de dizer, você me lembrou quando falou disso, é que o Bolsonaro já disse que vai mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E que é a capital. Está havendo aí uma repercussão e uma resistência muito. O Catar foi o primeiro país que já pediu ao Bolsonaro que não fizesse isso, né? E muita gente alertando o Bolsonaro: olha, nós temos mais relação comercial com o mundo árabe do que com Israel. Ora, o mundo árabe são vários países. Como você disse, naquela península, naquele local ali, só tem uma ilha democrática que é Israel. E Bolsonaro faz uma coisa muito certa: olha, quem diz qual é a capital do seu país, é o próprio país, tem autonomia. Então, se Israel está dizendo que a capital dele agora não é mais Tel Aviv, e sim Jerusalém, o Brasil, assim como os Estados Unidos, reconhece que a capital é Jerusalém. Guatemala também. Já tem 3 partidos só, exatamente. Qual é a capital do Brasil? Pois é. Brasília. Quem é que diz isso? O Brasil. Não então é quer dizer Palestina quer ou dizer Israel. que em 60, quando o JK mudou a capital para Brasília, Israel, os Estados Unidos, não, eu prefiro o Rio de Janeiro, vou manter. Quando o Brasil mudou, Israel está mudando, não tem nenhum problema de o Brasil fazer isso. É o Brasil responder para Catar. Catar, onde você disser que é a sua capital, eu vou colocar a nossa embaixada. Claro. Então deixa eu colocar a embaixada onde for a capital também. Quem diz onde é a sede do país, da capital, é o país soberano, no caso Israel. Se Israel diz que é Jerusalém, as embaixadas têm que ir para Jerusalém, sim, está certíssimo o presidente eleito Jair Bolsonaro, sem entrar nessa pendenga. E o Catar e os outros países não tem que ficar de beicinho, não. Os problemas deles lá são os problemas deles. O Brasil vai ter uma relação altiva. Algo tão cristalino isso aí. Isso é tão tolo. Quer dizer que Londres, vou tirar agora de Londres, porque eu não quero botar lá em Liverpool, a embaixada. Não é, a capital é Londres, a capital do Reino Unido. Pelo amor de Deus. E vou tirar de Washington para Nova York. Não existe isso. E essa declaração de possível rompimento governamental com Cuba, inclusive com fechamento de embaixada. Eu acho que a relação do Brasil com Cuba tem que ser uma relação de 2 nações que têm diferenças graves, porque Cuba é uma ditadura, o Brasil é uma democracia. Começa logo daí. É aquela relação de irmã siamês que o Lula tinha com o ditador Fidel Castro. O Lula adora a ditadura. E que o PT tinha com a ditadura de Cuba, isso deixa de existir e é benéfico para o Brasil. Porque essa relação de irmão siamês só nos ferrou, porque Cuba recebeu milhões e nunca nos pagou. E talvez nem nos pague. O Porto de Muriel, eu não sei nem se eles vão nos pagar. Os milhões dos mais médicos que eles levavam para lá e tomavam. Você tem dúvida que eles não vão pagar? Hein? Não pagam, não vão pagar. Então, eu acho engraçado é o seguinte, o que é que o Brasil ganhou com essa relação de irmandade que o Lula e o ditador decrépito Fidel Castro tinham? O que é que a gente ganhou com isso? Nada. Nós não ganhamos nada, nós perdemos foi milhões. Porque Cuba está nos dando calote do dinheiro que a gente botou lá. Então, essa relação... Venezuela, idem. Idem. Essa relação tem que acabar mesmo. O Brasil tem que se relacionar com democracias modernas no mundo. Deixa essa ditadura para a lata do lixo da história. Bom dia para o Francisco Carvalho, que está ouvindo a gente pelo celular em Massapê, para a Hélia Ferreira, o radialista Austerno, Antônio Lacerda, lá de Natal, o Xandão Souza, agora como fica a Lei Rouanet. Calma, o governo está entrando aí para ver como é que vai ficar. Essa questão de Cuba, realmente, o que é que nós ganhamos com Cuba, né? Eu não sei se deva ter um corte de relações, porque Cuba não fez nada para ter esse corte, né? A não ser se estivesse fazendo uma oposição forte a Bolsonaro ou ao Brasil. Eu acho que deixa como está. Não pode ter mais aquela atitude de reverência, né? Que sempre os brasileiros, a esquerda teve, a Fidel Castro. Frei Beto, né, que adora Fidel Castro. Pessoal, pois é, essa reverência é que a gente tem que acabar com isso daí. De Moraes, né? Como é aquele escritor de Moraes que escreveu aí? Brilhante, pô. Mas esse povo adora. Mas sabe por que eles adoram a ditadura de Cuba? Porque para eles não é ditadura. Eles vão para casa de veraneio, fumar charuto, tomar uísque escocês. Faz parte da cúpula, né? Faz parte da cúpula. Agora, o povo é na chibata lá, tá entendendo? É esses comunistas de Araque que nós temos aqui no Brasil. Essa esquerda de Araque. O comunista caviar, né? Que o chicanismo dizia bem. Esses comunistas caviar vão morar em Cuba, rapaz. Vocês estão tão
tão preocupados com o governo do Bolsonaro. Sabe o que é que eles faziam uma boa para o Brasil? Essa esquerdazinha caviar de Araque? Vão para Cuba, rapaz, vão morar lá. Eu acho que vocês fariam muito bem ao Brasil morar em Cuba. Ou então vão morar na Venezuela. Não tem nenhum que queira morar lá. No tal paraíso socialista que vocês tanto decantavam, né? Que acabou com a Venezuela. Vamos para lá, para Cuba e para a Venezuela. Deixa o Brasil em paz. Bom dia para o Bivar Guimarães. O Odair Pinto está ouvindo a gente no distrito lá de Boa Viagem, distrito de Massapê, em Boa Viagem. Agora, e em relação à Venezuela também, não é que o Brasil vai invadir a Venezuela, mas dá um tratamento adequado, né? Elas cobrar, né? Cadê o dinheiro que vocês estão devendo para a gente, né? Devolva aí o dinheiro que a gente emprestou, que o Brasil... Quem emprestou não foi o Lula, não. Quem emprestou foi o Brasil. Então, não é o Lula que vai dizer que você não deva pagar, vai perdoar essa dívida, não. São os brasileiros que estão cobrando essa dívida. Então, no mais, eu acho que Bolsonaro não está... Aliás, você falou em anti-americanismo, eu me lembro da atitude... Quando eu entrei na faculdade, eu não comprava calça-lia, não tomava Coca-Cola contra o imperialismo, né? Eu adoro. Então, isso, Coca-Cola isso faz muito tempo. Então, essa visão... Coca-Cola com rum é bom demais. O vice-presidente, o Mourão... Agora, é uma mentira. Cuba livre, né? Cuba nunca foi livre. Mourão, mas acho que ali era mais um desejo, né? Fazer Cuba livre, para ela ficar livre, né? Então, o Mourão está dizendo que está na hora de acabar com o infantilismo do anti-americanismo. Eu acho que ele está correto em relação a isso. Está certíssimo isso. A América é um país maravilhoso. Aliás, a nossa esquerda adora ir para a América, né? Quando está de férias. Né? Eles vão para Cuba, não. Eles vão para foto da Estátua da Liberdade, né? Para foto do The Washington Post, diante do The New York Times, passear em Las Vegas, nos parques de Orlando, né? Eles adoram ir para lá. O esquerdista brasileiro, mentiroso, hipócrita, quando ele está de férias, ele não vai para Cuba, ele vai para os Estados Unidos. Vai para a Venezuela. Ele não vai para a Venezuela. Fazer o que na Venezuela? Guatemala. Bom dia, Edilson Mapurunga, grande analista político. Um abraço, Edilson Mapurunga. Vocês viram a notícia? Ele achava até os Moro que o Haddad ia ganhar. Olha aí. Deixa eu fazer uma... O Luciano falou nisso sexta-feira, mas eu estou engasgado. Se eu não falar isso, eu vou começar a ser... Calma. Eu estava na Assembleia e... Você viu o áudio? Você viu? Recebi. Nossa, estarrecedor. Parabéns, deputada doutora Silvana. A senhora falou por mim e por milhares que ouviram o seu pronunciamento nas redes sociais, ou através da TV ao vivo, ou através da Rádio Assembleia, que também transmitiu ao vivo o pronunciamento. E em reprises. A senhora falou por nós. Quem é o reitor da Universidade Federal? Quem ele acha que é? O senhor Henri. O senhor acha que é quem? Para taxar um gesto de fé como um gesto vulgar. Quem é o senhor? Vulgar é o senhor. Respeite a fé das pessoas. O Estado laico não quer dizer Estado ateu, não. É isso que vocês sonham um dia, o Brasil ser um Estado ateu. Mas esse dia jamais chegará. Entendeu? Sabe por que não vai chegar? Porque o Brasil... A nação brasileira, ela foi erguida pelo símbolo da cruz. Ela foi erguida pelo símbolo do cristianismo. Dia 25 de abril, 3 dias depois que esse país foi descoberto, foi rezada uma missa. E a partir daí se desenvolveu toda uma narrativa cristã, onde hoje, inclusive, milhões de evangélicos, nossos irmãos evangélicos, que estão entre nós, pregando o bem, e louvando o Senhor. Quem é o senhor? Esse reitor da Universidade Federal, não sei se ele tinha bebido, não sei, é possível. Mas ele disse que a oração que o Bolsonaro fez... Ele começa dizendo que esse domingo de trevas que aconteceu no Brasil já começa assim. Aí ele disse que a oração que o presidente fez foi vulgar. Vulgar. Orar é vulgar. Porque ele misturou o laicismo do Estado. Não misturou nada. O presidente da República, ele tem o direito a professar... O cara nem assumiu ainda. Ele começou agradecendo a Deus. A Deus, inclusive a vida dele, porque ele foi esfaqueado. E ali foi para matá-lo. E no Facebook dele, não foi em cadeia nacional, não foi em nada. Na casa dele. Não, foi exatamente. Foi na casa dele, lá naquele dia que o pastor... Magno Malta rezou. Qual é o problema? Olha, se o senhor reitor da Universidade Federal, se o senhor é agnóstico, eu respeito. Se o senhor é ateu, não acredita em Deus, o Criador, misericordioso, Pai de todas as coisas, eu também respeito. Deus é tão grande e misericordioso que um dia tocará seu coração. Eu respeito. Agora, o senhor não tem direito
de agredir a fé das pessoas. E se o presidente da República eleito é evangélico e tem fé e vai orar todo dia, que ele ore. Eu prefiro um presidente que ore verdadeiramente ao Senhor, pela fé que ele tem, do que um que faz discursos bonitinhos dentro da universidade e depois a gente descobriu que ele não passava de um ladrão, de um corrupto, que é o ídolo de vocês nas universidades federais, que é o senhor Lula, o sacatrapa, mentiroso, corrupto, condenado da justiça. Eu prefiro um que ore verdadeiramente, porque ele tem fé, do que um ladrão que roubou o nosso país e que vocês ainda hoje cultuam dentro da universidade. Reduza-se a sua insignificância, senhor reitor, e respeite o Brasil. Lamentável. Não, e ele esquece uma coisa fundamental, e por mais que ele goste dizendo, olha, não pode, o Estado é laico, ele esquece uma coisa fatal. Na nossa Constituição começa invocando a proteção de Deus, sob a proteção de Deus. Então, se ele quiser mudar isso daí, o preâmbulo da Constituição brasileira... A nova Constituição. Começa... ele tem que, primeiro, conquistar votos e tentar mudar o que está na nossa Constituição. Tem gente que tem pruridos quando vê numa repartição pública o crucifixo, uma imagem cristã, tentaram tirar piedosa, o crucifixo, né? do plenário 13 de maio da Assembleia. Então, se isso fere alguém tem que dizer isso fere a minha... Aliás, lembra da Manuela, né? Que dizia, hipocrisia né? é isso, a pessoa que não acredita em Deus e comungar numa missa católica. Coisa que vocês vivem fazendo isso. Essa turma da esquerda precisa... Olha, o senhor reitor da universidade, que é plural, viu? Aí sim o senhor deve guardar a pluralidade, inclusive o respeito à fé de muitos dos estudantes que estão aí, que já passaram pela universidade, como eu, que passei pelos bancos da universidade, me formei em comunicação lá, e sempre fui católico, sempre acreditei em Deus. Então, esse tipo de gesto, e isso sim, Luciano, isso é que é, sabe o quê? Que acusa o Bolsonaro. Intolerância. Isso é que é intolerância. Isso é intolerância. Isso é intolerância. O senhor reitor devia pedir desculpas públicas pela bobagem que o senhor falou e ainda postou nas redes sociais. É lamentável que a gente tenha um reitor da universidade que diga tanta bobagem porque um dia depois da eleição de um presidente da República pelo voto direto. Se ele dissesse isso, Renata, que o próximo presidente é carola, né? É piedoso, é cristão, dissesse isso numa mesa de bar, dissesse isso numa coisa mais íntima, né? Mas não, ele estava lá no púlpito, no ambiente da academia, e aplaudido, muito aplaudido, acho que ele disse também ali, para ser aplaudido. E termina com essa Talvez história, pelo seu séquito de puxas. Né? A gente fica se perguntando o que está acontecendo com as universidades brasileiras. É óbvio que tem que ter toda a autonomia, até para dizer essas bobagens. Tem que ter toda a autonomia. A universidade não pode ter peias, não pode ter censuras. Lamentavelmente, é que tem sido aparelhada, e quem chega lá é sempre doutrinado a fazer essa coisa da esquerda. Tudo bem. Eu acho que é um sonho, né, que muita gente, quando chega lá, todos os jovens têm um sonho de mudar o mundo, e é mostrado para ele que o melhor caminho para mudar o mundo é o da revolução, é o da esquerda. Nós todos embarcamos também nesse sonho. Eu embarquei nesse sonho durante muito tempo, né, de querer um mundo mais igual. E depois é que a gente vê, por exemplo, hoje, que há mais igualdade no capitalismo, na produção de riqueza, do que no socialismo, que é nivelar por baixo. Mas isso leva um tempo para chegar a essa maturidade. Há sempre um conflito de gerações, né? E é sempre assim, o novo vem sempre preenchendo o lugar do velho. Mas o novo na universidade é uma coisa muito velha. Porque esse discurso que eu vejo nas universidades é no tempo que eu era novo, né? Hoje estou caminhando para a velhice e vejo as pessoas repetindo os mesmos slogans, as mesmas posturas. Não há uma novidade dentro da universidade para dizer, olha, há um outro caminho, há uma outra percepção da realidade. A percepção é a mesma, sempre sobre o viés esquerdista. E é lamentável quando a gente vê como um reitor que é maduro, né? É mais velho do que eu, se eu estou falando que eu estou caminhando para a velhice, ele com certeza é mais velho do que eu, e que é um cara que tinha que ter uma luminosidade, um farol. Ele tinha que dizer assim, olha, eu pessoalmente acho que o melhor candidato seria o outro. Mas nós temos que apostar e que esse aqui que foi eleito dê certo. A gente tem que torcer para que dê certo.
Eu vi um burro, um estúpido, dizendo: a torcida é nos campos de futebol. Olha quanta besteira para um cara que é da academia dizer. Eu torço para o sucesso do meu filho. Eu torço para o sucesso profissional, intelectual de um amigo meu. Por que só posso torcer nos campos de futebol? Então, eu posso torcer, sim, para que esse presidente dê certo e faça uma ótima gestão, porque não é ruim, porque é bom para nós. Eu vi aqui uma pessoa aqui na sexta-feira, né, que me ajudaram a fazer o programa, eu abri os microfones, que a voz já não aguentava. Aliás, na sexta foi assim uma coisa, viu, André? Nem as trilhas entravam, cara. Então era o gogó o tempo todo. Mas olha, você tocou nesse assunto. Aí assim, o cara dizendo, Renato, assim, olha, quando ele se elegeu, quando o Bolsonaro se elegeu, assim, eu vi aqui o entusiasmo e a emoção das pessoas. O cara dizendo: eu me ajoelhei, agradeci a Deus, e meu filho perguntando: mas por que isso, pai? É porque eu estou pensando em você, meu filho, estou pensando nos meus netos. Quer dizer, é um cara de genuína percepção de que pode melhorar o Brasil, de que do jeito que estava vindo, com esses governos todos, a esquerda teve esse tempo todo. São 12 anos, quantos anos tiveram? Eu sei, eu digo assim. Não, André, eu digo assim, eles tiveram o tempo todo de fazer um bom governo, de colocar em prática as suas teses, e, na verdade, levou o país para o buraco, para a pior recessão. Quinta-feira, eu conversei, não vou poupar de dizer o nome de ambos, porque, enfim, não foi combinado. Mas eu conversei tanto com um deputado do PT, como com um vereador do PT, e ambos de forma verdadeira, genuína, desejando que o Bolsonaro acerte. Olha aí. Eu devia dizer isso publicamente, tá? Aí me permita. Mas... Se eu tivesse... Se eu disser isso lá no ambiente deles, ele vai... Porque sabe por quê? Porque a Veja está mostrando aqui, na sua coluna Radar, está nas bancas, a Veja que traz a capa, o muro, que pode mostrar, o PT, daqui a capa da Veja, que é sobre a feliz indicação para mim... A pirueta de Moro. A pirueta de Moro, porque ele deixa a magistratura para entrar na vida pública. Aí um caminho sem volta. Quer dizer, essa decisão do Moro é uma decisão muito séria que ele tomou na vida dele. Não é? Foi ótimo para o país, para mim, ótimo para o governo do Bolsonaro, e a decisão dele deve ter sido muito maturada, porque ele rompeu... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ele não pode mais voltar, não tem mais volta. O André foi o primeiro a chamar a atenção. Não tem mais volta para a magistratura. Não tem, a não ser que ele faça um outro concurso. Que aí ele tem todo direito de abrir um novo concurso, depois ele quiser se submeter de novo e passar... Ele entrou de férias, na quinta-feira entrou de férias. Ele não volta mais. Quando acabar a férias, já é a renúncia, né? Não, renúncia, ele é desligado. Exatamente. E vai para receber a aposentadoria dele proporcional ao tempo que contribuiu. Pronto. Mas não voltar, não volta. Mas, não deu certo, eu vou voltar para ser juiz. Não tem mais isso. Então, é uma mudança de vida radical, que eu acho que o Moro... Para mim, eu acho que isso é muito bom para o Brasil, porque o Moro pode, como ministro, implantar sistemas anticorrupção que o Brasil precisa. Nós precisamos mudar leis. As leis brasileiras anticorrupção são frágeis. Ela enseja, por exemplo, a prescrição de penas e, portanto, a impunidade dos corruptos. E o Moro sabe disso como ninguém, porque ele foi um operador brilhante da lei. Ele foi um operador brilhante. O Moro é um juiz fora da curva, pela qualidade das sentenças que ele exarou. Tanto é verdade, que em 94% delas, as sentenças delas foram mantidas pelos tribunais superiores. Então, eu acho que, só rapidamente falando aí para o Bolsonaro, foi uma grande jogada política, indiscutivelmente. Golaço. Um golaço. Para o Moro, um grande desafio. Mas ele tem todas as condições. Não teve um ministro do Supremo que falasse mal. Nenhum. Mesmo que quiseram falar, tiveram que reconhecer. Não tem o que falar. Não tem o que falar. O Moro tem todas as qualidades para ser um grande ministro da Justiça. Deixa eu fazer um assunto aqui. Agora, deixa eu só colocar, porque eu peguei a vez para dizer isso aqui. Preocupou muito. Não, peraí, não vamos dar um assunto. O Ministério Público de São Paulo. Você está falando aí dos petistas, que anonimamente... Eu quero fazer depois o adendo do Moro. Mas eu quero que os petistas que têm essa posição digam publicamente. Tem que ser dito. Anonimamente não vale, não. A Veja está dizendo aqui que o PT está rachado em banda. O Jacques Wagner, senador eleito pela Bahia, com o apoio do poste do Lula, o Fernandinho Haddad, querem aproveitar a derrota para fazer um meia-culpa público e renovar o partido. Mas tem uma outra ala
E Esse é o Jacques Wagner, né? É o Jacques Wagner e o... É o mais arejado ainda. A ala mais arejada do PT. A Gleisi Hoffmann e o Lindinho, que perdeu a eleição para o Senado, o Lindenberg, que a Lava Jato já vai para o encalço dele, estão 100% com Lula na agenda do Lula. Então, o PT, na verdade, André, quando você ouviu esses dois petistas, que você não quis citar o nome, eu espero que eles façam isso de público, porque o PT realmente está rachado. Tem uma banda que quer aproveitar a derrocada. Inclusive que o Lula é carta fora do baralho, porque o Lula está 8 anos inelegível. O Lula é carta fora do baralho. E repaginar o PT. Porém, a Isto É dessa semana traz uma entrevista com o Zé Disseu, que é muito preocupante, porque ele mostra que não aprendeu nada com o que aconteceu, nem com a cadeia. A entrevista que o Zé Disseu dá aqui na Isto É, O que aconteceu disso? é preocupante. Ele continua se dizendo socialista, que o PT tem que voltar para implantar o socialismo no Brasil. Ele não aprendeu absolutamente nada. E ele diz que nós temos que aprender com os coxinhas, que botaram milhões na rua e derrubaram a nossa presidente. Ou seja, o plano dele é golpe, é botar milhões na rua para derrubar o Bolsonaro. Quer dizer, não aprendeu absolutamente nada este bandido chamado José Disseu. Tá bom. Vocês viram a denúncia do Ministério Público de São Paulo Deixa eu só terminar esse e da negócio. Polícia Civil de São Paulo. Aí mais a gente volta, diga lá. Só para finalizar essa história do Moro, porque até na minha casa, onde surgiu nesse fim de semana essa discussão, um primo, sobrinho, né, amado, que está indo para o rumo do Milico, né, mas voltou no Haddad. Ele dizendo, olha, mas como é que o Moro disse reiteradas vezes, há menos de um ano, disse que não entraria na justiça, não entraria na política e que isso poderia afetar até a sua própria credibilidade. Eu digo, olha, tudo tem que ter um contexto, tudo é muito relativo. E para brincar comigo, ele disse, mas até a Bíblia também é relativa. Eu digo, exatamente, tudo é relativo, que se você não contextualizar, você vai dizer que Jesus trouxe o ódio ao mundo quando ele espancou lá os vendilhões do templo. Então, tudo tem que ter contextualizado. Fora do contexto, até as palavras de Cristo podem soar ofensivas. Então, vamos ao contexto. Quando ele era chamado e perguntava, você, na época, ele tinha muita visibilidade, né? E todo mundo achava que ele podia estar mordido da mosca azul, e perguntava se ele não queria concorrer. Então, o contexto, quando o Moro falava, que dizia, você não participaria da política? O Moro, ele faz sempre um paralelo com as mãos limpas da Itália. Lá, o Antônio Di Pietro, que era um Moro italiano, entrou na política, mas atrás de eleições. Então, o que o Moro estava dizendo muito claramente é que eu não vou concorrer a nenhum cargo eletivo, porque isso pode até minar. Vai dizer que eu estou fazendo isso daqui para amanhã conquistar a simpatia da população, conquistar votos e ir para a política. Seria só mais um político. Aqui é completamente diferente. Aí ele vai para outro lado. Se ele não queria ser o Antônio Di Pietro, que foi para a política e depois entrou no sistema, acabou aquele mãos limpas, ele queria ser um outro juiz, cujo nome eu não me lembro agora, que também foi das mãos limpas lá na Itália, e assumiu um cargo de departamento lá na justiça. Foi nem ser ministro, foi ajudar um ministro a fazer leis para acabar com a corrupção. Então, Moro, depois que fez a Lava Jato, prendeu mais de 140 pessoas, não queria isso, ele foi chamado. Ele não disse, olha, eu vou fazer isso daqui para ser chamado. Não, ele foi chamado pelo Bolsonaro porque ele tem credibilidade, pode ajudar a fazer uma grande gestão. É isso que nós queremos, uma grande gestão e um grande papel. O Bolsonaro deu a ele carta branquíssima. Total. Olha, total. E outra coisa, é bom lembrar isso daí, deu carta branca, aí vem a velha política dizendo, olha, você não pode nomear um ministro que você não possa demitir. Então, já pensou o Bolsonaro demitir o Moro? É um problema seríssimo. Portanto, ele deu carta branca e dá uma ideia clara, diz, olha, eu quero governar, e não é autoritário, né? Vou deixar carta branca para você. Está dizendo que a luta contra a corrupção dele não é da boca para fora. E o Moro vai poder fazer muito mais agora no governo, por exemplo, essa prisão em segunda instância, que queria o STF está querendo voltar atrás, o Moro vai fincar a pé. E se quiser, por exemplo, o STF voltar atrás, ele bota uma lei lá no Congresso e vai passar essa lei e diz, olha, vai ter isso daí. E deixar claro uma coisa, tem um juizinho aí também que foi da mãos limpas e está dizendo que o Moro perdeu a credibilidade. Vai dar a impressão agora que ele mandou prender o Lula e não deixou o Lula concorrer porque queria uma recompensa. É bom deixar bem claro que não foi o Moro que mandou prender o Lula. Não foi o Moro que impediu que o Lula concorresse. Foi o TRF4. Se o Moro era esse juiz imparcial, é óbvio que o TRF4 iria rever. Fez só aumentar a pena. Então, foi a prisão, foi a condenação em segunda instância, o Moro é de primeira,
que fez com que Lula perdesse as condições de se eleger. Foi a prisão em segunda instância que fez com que Lula fosse preso e não Moro. Moro foi só o executor porque a ação era dele. Foi o Tribunal Superior Eleitoral que confirmou a inelegibilidade do barbudo corrupto presidiário. Foi por 7 votos a 0, por unanimidade, com o voto, inclusive, de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a presidente e o outro ministro, que também integra a corte, que é o Barroso, né? O Barroso e a Rosa Weber. Portanto, você foi muito preciso. Aliás, no dia que a prisão, que o Lula foi preso, que teve aquela algazarra naquele sindicato, aquela besteirada, né? Aquela ordem foi dada pelo TRF4, não foi o Moro. Nem ali foi o Moro. Era o executor. O Moro só executou. A ordem de prisão, após exarado todos os recursos que o presidiário teve direito, e bote recurso nisso, porque o Lula tem advogados milionários que se recebem dinheiro milionariamente, ninguém nem sabe como é que paga-se aquilo ali, mas enfim. Pois só depois de todos os recursos é que o TRF4, o presidente do TRF, o Flores, determinou a instância inicial onde tramitava o feito, que era a instância do Moro, que mandasse prendê-lo, porque as condições de prisão já estavam todas resolvidas, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2016. Só uma homenagem para Jussiane Krasinski, lá de Bento Gonçalves. Ela diz: meu esposo conhece todas as cidades do Nordeste, além de outras cidades. E onde quer que se conheça, todas as cidades têm como seus prédios mais antigos uma igreja, um hospital e um colégio, ou seja, religião, saúde e educação, os 3 pilares da civilização como um todo. Abraços, excelente programa. Parabéns. Um abraço para vocês. Como eu digo aqui, nossa nação foi erguida sob o símbolo da cruz do cristianismo. Não adianta o senhor reitor da Universidade Federal se incomodar com isso, não. Se respeita até o ateísmo dele, mas ele respeita que a maioria da nação brasileira é cristã. Saiu quinta-feira algo. Sobre isso, o Paulo Roberto está dizendo que o cunhado dele, Pedro Cisnando, ex-pró-reitor, parece que está se juntando com outros para o movimento, para fazer uma ação aí contra o reitor. Muito bem. Isso saiu o abaixo-assinado, eu assino. O Ministério Público de São Paulo, juntamente com a Polícia Civil de São Paulo, e participação do deputado federal Major Olímpio, que agora é senador da República eleito, divulgaram, na última quinta-feira, algo terrível, que o PCC estaria organizando a fuga do Marcola, através de um gasto de 100 milhões de reais, com a participação de mercenários e também de 2 aeronaves, para resgatar o Marcola do presídio. É um ato de guerra, né? É um ato de guerra. Um ato de guerra, guerra neles. É um ato de guerra. E depois que eu li isso aí, o Bolsonaro, que está com um grande aparato da Polícia Federal, do Exército também, até a questão do espaço aéreo precisa ser revisto, né? Porque é algo terrível. É um ato de guerra. Se chegou a esse ponto, então, isso é um gasto de 100 milhões de reais. O que você está dizendo aí, lendo aí, é que isso é um ato de guerra deliberado por bandidos contra a nação brasileira. E bandido nesse país tem que começar a ser tratado como bandido. E parece que isso vai começar a acontecer a partir de 1º de janeiro. Eu espero que seja mesmo. Porque chega de tratar bandido como coitadinho, como foi a tônica lulopetista. Bandido é bandido. Né? Ó, a Manuela Dávila não aprendeu nada. É outra também que não aprendeu nada. Agora, ela não aprendeu nada com a derrota, a comunistazinha. Ela disse assim, postou no seu Facebook, ou Instagram, sei lá, e ela, inclusive, foi rebatida por várias pessoas, porque ela, inclusive, ela é péssima no português, né? Ela, ao invés de pegar em arma, devia pegar primeiro em livros e ler, porque ela é uma analfa. Ela botou assim: declaro guerra contra Sérgio Moro e sua bancada. Agora pegaremos em armas para fazer revolução igual o artigo. Não é o artigo, não, o analfa. Tem que ser o A com H, porque é o A do verbo haver. Há 50 anos atrás. E não precisa algo atrás, não. Porque quando você bota há 50 anos, ela está dizendo que é atrás. Não precisa mais o atrás. Como bem diz o Miranda, não há anos na frente. Não há anos na frente. Né? Então... Você tem que pegar em livro, não é em arma, não, comunistazinho. Ela deu uma entrevista. Oh, meu Deus do céu, vai estudar, que é a mesma coisa que você Ela deu uma entrevista para o Globo, a primeira depois da derrota, dizendo que o Ciro não atrapalhou e tal. Mas eu acho que ela aprendeu alguma coisa, porque ela está dizendo que tem que aprender, como o pessoal do Bolsonaro, que ganhou as ruas, eles não conseguiram ir para as ruas. Está fazendo aqui um meia-culpa na campanha,
que há muito tempo tinha que ter ido para a rua. Por que há muito tempo eles não foram para a rua? Porque o candidato estava preso a Lula, né? Estava ancorado toda semana. Tinha preso como Curitiba, candidato, né? Você quer o quê? Não ia para as ruas, ia para o presídio. Né? Pode ir para a rua, você está preso, babaca, né? Aquela história do Cid. O Lula está preso, babaca. Escolheram um candidato, um presidiário, aí quando é que ele foi campanha lá no presídio, porque ele está preso, ele não pode sair. Pelo amor de Deus. Esse povo tem que sabe, cair a ficha. O povo brasileiro foi às ruas, não foi agora, não. Desde 2013, que a nacionalidade tomou azul de verde e amarelo, ofuscando o vermelho. A bandeira brasileira é verde e amarela. E esse orgulho foi para as ruas. As pessoas não aprenderam a ler nada, não fazem leitura de absolutamente nada e continuam com essa narrativa idiota. O Zé Disseu achando, né, que ainda vai fazer o socialismo no Brasil. Né? Só se for na outra encarnação dele. Né? Quer dizer, vá para Cuba, Zé Disseu, onde você treinou guerrilha lá nos anos 60. Vá para lá. Vá lá ver se você reconstrói aquele país destruído pelo comunismo do Fidel Castro, dos irmãos Castro. Devia ir para lá. Esses socialistas brasileiros deviam tentar reanimar Cuba, que é um país moribundo. Vocês viram ontem uma das questões do Enem? Da prova de ontem? Não, vi não. Questão 14 da prova do Enem, né? Em aspas, Acuenda o Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Como é? Acuenda o Pajubá. Qual é a importância que isso tem, rapaz? Traduz para nós, você que é mais Não, aí tem aqui a questão. Nhai, Amapô, não faça louca e pague meu acuê. Deixe de que, senão eu puxo teu picumã. Como é? Aí está aqui a pergunta. Traduz. Entendeu as palavras dessa frase? Ponto de interrogação. Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Qual é a importância disso aí na prova do Enem? Não, peraí, não entendi. A prova... Quando chegou o Enem, né? Não, tá aí segue a questão. Né? Não, vamos traduzir isso, não. O meu caro Luciano e André, cuidado com o Renan Calheiros. Se eu pudesse alertar o Bolsonaro, eu dizia assim, presidente, tome cuidado com este sacatrapa de Alagoas. Ele está se movendo como uma víbora peçonhenta, se arrastando vagarosamente para não ser notado, mas ele quer a presidência do Senado para sabotar o governo do Bolsonaro. O Renan Calheiros tem uma missão que foi dada a ele pelo presidiário de Curitiba. Assumir a presidência do Senado com os votos dos petistas, que ainda restaram depois das urnas no Senado. Acho que ele não tem condições, não. Mas o Bolsonaro não pode permitir. Inclusive, hoje eu estava ouvindo de manhã, de madrugada, a Jovem Pan, e surgiu uma boa notícia, né? Que a Tebet, Simone Tebet, já está se articulando com o Bolsonaro e os setores ligados ao governo, o Caiado, que tem influência no DEM, etc., e ela poderá ser a presidente do Senado para afastar o risco do Brasil. O Brasil não merece Renan Calheiros. Né? É porque a tradição diz que o partido que tem mais senadores... E é o MDB, né? Que é o MDB. Mas tem essa divisão, como você está falando. Tem o Renan, que é muito mais articulado, mas não tem a graça dos bolsonarianos, né? Por outro lado, tem a Simone Tebet, que é mais ligada ao pessoal do Bolsonaro, mas não é tão articulada quanto o outro. Aí navega nessa terceira via aí, até o nome do Tasso. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso daí. Eu acho que o Tasso não tem chance. Mas agora tem que se definir, porque parece que hoje vai ter o Dória defende que esteja apoiando o Bolsonaro. Aí hoje eu vi no jornal... Mas você mostrou a matéria do jornal. Pois é, eu vi ele mostrando no jornal. Mas o Tasso não fala na matéria. Tá assim, tucanos dizem que pode ter oposição racional. Eu acho que isso aí está mais numa vontade do jornal. Povo, porque aí está lá a foto do Tasso, viu, André? Aí eu vou atrás, puxa, então o que foi que o Tasso disse? Isso. Aí você vê a matéria, lê a matéria, no último parágrafo, o jornal tentou em contato com o Tasso de Sá, mas até o fechamento dessa edição não conseguiu. Aí é brincadeira. Mas está lá a foto do Tasso. Essa matéria é uma fake do Jornal Povo, rapaz. Isso é fake news. Ô, Jornal Povo, me poupe. Bota uma foto do Tasso, você vai ler a matéria, cadê o Tasso? Não, o jornal não conseguiu falar com o Tasso. Brincadeira, isso aí. Tá aí. Mostra para o André aí. Como não se deve fazer jornalismo? Tá aí o Jornal Povo de hoje. Pelo amor de Deus.
Tucano defende uma oposição racional a Bolsonaro e está aqui a foto do Tasso. Era melhor. Achei que era uma afirmação do Luciano, Tasso. era melhor, já que isso é o interesse, parece, da Puxa um redação, parágrafo. escrever um artigo. O povo tentou contato com o senador Tucano Tasso Gereissati, mas até o fechamento da edição não conseguiu o retorno do parlamentar. Então como é que coloca a foto do cara, meu irmão? Cara, não. Então o Érico Firmo bota lá na coluna dele o desejo dele, que os tucanos façam oposição ao Bolsonaro. Eu já achei Pode ser um desejo do eu já jornalista. achei que seria uma decisão do Tasso, né? Quando eu vejo. Isso Bota aqui uma sim é foto. fake news. Isso é fake news. Total. Fake news do Jornal Público. Ei. Deixa eu dar um bom dia para Valônia Campos. Ontem o Ferrão foi campeão da Copa Fares Lopes e ganhou o direito de participar da Copa do Brasil no ano que vem. É 3-1. O Ferrão estava ganhando 2-0. O Caucaia fez 2-1 e esse resultado dava o título ao Caucaia. Foi uma pressão. Eu estava ouvindo pelo rádio. E o Ferrão, quando faltava 3 minutos para terminar, fez o terceiro gol e garantiu a vitória. Mas foi um sufoco, viu? Foi uma vitória, assim, que os corais comemoraram, porque tinha uns 1.000 torcedores do Ferroviário no PV. O Caucaia não tem torcida, tinha lá só uns 10 gatos pingados. Enfim, mas o Ferrão, merecidamente, porque eu digo, não é possível que o Marcelo Vilar vai me decepcionar. Depois de ganhar o Campeonato Brasileiro da Série D, perder a Fares Lopes. Então, parabéns ao Ferrão, que está junto com o Ceará e Fortaleza, hein? Ceará, Fortaleza e Ferrão na Copa do Brasil do próximo ano. Sendo que o Fortaleza, se for campeão brasileiro, ele entra numa fase seguinte da Copa do Brasil. Bom dia para o Fernando Biancol e também para a deputada Fernanda Pessoa, que está assistindo o programa, a Cristina Crisnanda. O Mário Espinosa, não vamos deixar esse sacatrapa assumir a presidência do Senado. Não podemos. O capitão Silva, de Quixadá, também mandando um abraço para o que eles chamam de lar, que é Luciano André e Renato. O Ellen Dantas também, o Nathaniel Loyola, o Jânio Alves, querido Jânio Alves, colega jornalista, o Domingos Sávio, de Senador Pompeu, e também a Verlaneide Alves, além do J. Varela e a Zélia Luiza. Grande abraço para todos vocês. Você ouviu, André? Eu não sei se você viu a postagem do Paulo Henrique Amorim, depois da eleição. Ele com boné, lembrando assim, o Hugo Chávez. Eu não sei se foi antes da eleição. Eu não sei se você tinha tomado uma garrafa. Eu não sei se você tinha tomado uma garrafa de vinho já. Ele estava com o cara de quem tinha tomado uns vinhos, né? Sim. Mas ele começou a falar e de repente começou a dizer que a Globo estava quebrada e que os filhos estão vendendo a Globo para o Slim, e o Slim quer comprar a Globo. O Paulo Henrique está dizendo uma tolice. A lei brasileira não permite que nenhum estrangeiro seja proprietário de veículo de comunicação de televisão, de radiodifusão. Ele pode comprar até 30% das ações. Por exemplo, se esse Carlos Slim, que é um cara muito rico, quisesse comprar até 30% das ações da Globo, ele poderia. Mas nunca ter o controle acionário, porque a lei brasileira não permite, não. Tem muito de ressentimento, né, contra a Globo. Bom dia para a jornalista Kelly de Castro, grande abraço. O Marcos Firmo, lá no Rio de Janeiro, grande abraço. Os caras bebem uma garrafa de vinho e vai dizer besteira. É igual aquele outra revista, Carta Petista, né? Carta Capital. Carta Petista. O Mino Carta, que também se empancou de vinho e vai... Aquele pelo menos ele mostra, né? A taça de vinho nas lives dele, ele mostra o vinho aqui. Fundador de grandes revistas. Veja, isto é. Inclusive a Veja. Tá aqui, 2 revistas fundadas por ele. Carta Capital também. E aí fundou a terceira, a Carta Petista. Grande jornalista. Depois a idade está começando a pesar, né? A idade avançada está ouvindo o cara. O César Batista. Michel Mendonça, bom dia para você. Finalzinho do programa, o César Batista mandou dizer através de advogado que não vai fugir do Brasil, que continua em São Paulo e que ele acredita... Não vai fugir, não, ele vai ser extraditado. E acredita nas instituições. Pode acreditar que você vai ser extraditado, vai se cumprir a decisão do Supremo, que devia ter sido cumprida pelo sacatrapa presidiário de Curitiba, mas que ele salvou no último dia do governo dele, e agora vem um governo sério que vai cumprir a decisão do Supremo, vai mandar você, seu bandido peçonheiro, para cumprir pena lá na Itália, que é seu lugar. Pagar pelos crimes que cometeu. Exatamente. Valeu, até amanhã às 5, boa semana a todos. Um abraço. Terminamos o programa aqui no rádio e continuamos aqui no Facebook, mandando um abraço para Salete Oliva Vincenzi, o Marco Firmo lá no Rio de Janeiro, a Brígida Matos, a Catarina Soares, pedindo a vocês, renovando o apelo para que vocês interajam com o nosso vídeo, principalmente compartilhem para aumentar a nossa audiência nas redes sociais. Grande abraço para vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Você ouviu a Hora da Notícia. A Liana me mandou uma foto do Simba. Simba.